Desde as primeiras páginas das Escrituras, a figura do Cordeiro começa a emergir não como um detalhe simbólico, mas como um eixo central do plano eterno de Deus. João Calvino enfatiza que nada no Antigo Testamento é acidental. Cada sombra, cada figura, cada narrativa carrega em si a intenção pedagógica do próprio Deus, conduzindo seus escolhidos à compreensão futura de Cristo. Assim, quando chegamos ao episódio de Gênesis 3, logo após a queda, o mistério do Cordeiro já está silenciosamente presente, não nomeado, mas insinuado no momento em que Deus cobre Adão e Eva com pele de animal. Para Calvino, esse ato revela duas verdades profundas. Primeiro, que o pecado exige morte. Segundo, que essa morte não seria do pecador, mas de um substituto. O sacrifício ainda não é explicitado, mas o paradigma já está estabelecido. À medida que a narrativa avança, o padrão se torna mais claro. Onde há culpa, há derramamento de sangue, onde há expiação, há um substituto inocente sofrendo no lugar do culpado. Calvino interpreta essa progressão como uma revelação gradual, na qual Deus, em sua pedagogia perfeita, prepara o coração humano para entender que a salvação jamais poderia brotar do mérito ou do esforço humano, mas da intervenção graciosa de um Cordeiro escolhido, preparado desde antes da fundação do mundo. Por isso, para Calvino, nenhum símbolo do Antigo Testamento pode ser lido isoladamente. Cada sacrifício, cada oferta e cada ato de Deus é uma peça que aponta para o mesmo centro, o Cordeiro definitivo. O mistério do Cordeiro, portanto, não começa no Calvário. Começa na eternidade, ecoa em Gênesis e atravessa toda a história bíblica como uma linha vermelha que conecta a queda à redenção. E a grande chave calvinista é esta: o Cordeiro não é escolhido porque alguém o buscou, mas porque Deus decidiu revelar sua graça por meio dele. Antes que alguém pudesse entender, Deus já havia planejado. Antes que alguém pudesse pedir, Deus já havia providenciado. Assim, o mistério do Cordeiro é desde o início o mistério da graça soberana. No Monte Moriá, quando Deus ordena que Abraão ofereça Isaque, Calvino enxerga um dos momentos mais decisivos na revelação progressiva do Cordeiro escolhido. Não é apenas um teste de fé, é uma exposição dramática do substituto provido por Deus. Para Calvino, o choque da cena é intencional. O próprio Deus cria uma situação impossível, uma tensão que nenhum ser humano poderia resolver, justamente para revelar que somente Ele pode prover o sacrifício aceitável. Quando Abraão levanta o cutelo e o anjo o detém, Calvino ressalta que a mensagem divina não é apenas "não mate seu filho", mas "eu mesmo providenciarei o sacrifício". O carneiro preso pelos chifres não é coincidência narrativa, é um anúncio profético. Calvino argumenta que Abraão, ao declarar "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto", profetiza sem plena consciência da profundidade de suas palavras. Ele não fala apenas da provisão imediata, mas do cordeiro que um dia seria oferecido em definitivo. Assim, o episódio se transforma em uma janela para o decreto eterno. O verdadeiro filho que seria imolado não seria Isaque, mas o filho unigênito de Deus. O contraste é didático. O pai terreno é poupado do sacrifício, enquanto o pai celestial não o será. Para Calvino, ali a sombra se torna mais nítida. O sacrifício do substituto não é improvisado, mas designado pelo próprio Deus. Esse momento é, para a teologia reformada, um marco na revelação da graça soberana. Abraão não escolhe o animal. Abraão não organiza a saída. Abraão não cria a solução. Tudo é providência, tudo é iniciativa divina. A cena inteira mostra que a expiação jamais pode nascer da vontade humana. Ela precisa vir de cima. E o detalhe do carneiro preso pelos chifres, segundo Calvino, reforça que não é apenas um sacrifício qualquer, mas um sacrifício capturado, separado,
destinado, uma figura direta do Cristo que viria na plenitude dos tempos como o Cordeiro escolhido antes da criação. Quando chegamos à noite da Páscoa, em Êxodo 12, o mistério do Cordeiro dá um passo gigantesco em direção à clareza. Calvino observa que ali Deus não apenas ordena um rito, mas revela um princípio espiritual que atravessa toda a história da redenção. Somente aqueles marcados pelo sangue do Cordeiro são poupados do juízo. Nada no episódio é arbitrário. O Cordeiro deveria ser sem defeito, separado antecipadamente, morto ao entardecer e seu sangue aplicado nas portas. Cada detalhe, segundo Calvino, é um sermão silencioso sobre Cristo. Para Calvino, o ponto mais contundente é este: a distinção entre quem vive e quem morre não está no mérito do povo, mas no sangue do Cordeiro. Israel não é poupado porque é mais santo do que o Egito. É poupado porque Deus aceitou um substituto. Assim, a Páscoa proclama a verdade central da graça soberana. O juízo deveria cair sobre todos, mas Deus decide passar por cima daqueles que estão debaixo do sangue. A salvação é, portanto, seletiva, intencional e fundamentada inteiramente em Cristo. Calvino ainda destaca que o ato de comer o cordeiro não é apenas memorial, mas comunhão com o sacrifício. É uma antecipação da união espiritual com Cristo. O povo se alimenta daquilo que o salvou. Da mesma forma, o sangue nos umbrais, visível e exposto, aponta para a fé verdadeira que não se esconde, mas confia abertamente na provisão divina. A Páscoa, portanto, não é apenas libertação do Egito, é a declaração pública de que o Cordeiro escolhido é o único refúgio contra a ira de Deus. E o mais impressionante, ressaltado por Calvino, é que Deus ordena que esse Cordeiro seja lembrado de geração em geração, como se repetisse ao longo dos séculos: o verdadeiro Cordeiro ainda virá. Tudo isso é apenas sombra. Assim, o mistério do Cordeiro continua se desdobrando, um mistério que se torna cada vez mais inevitável até encontrar seu cumprimento final em Cristo, o Cordeiro Pascal imolado por nós. À medida que o culto levítico se estabelece em Levítico, Calvino explica que o sistema sacrificial inteiro funciona como uma gigantesca moldura cujo centro invisível é Cristo. Nada ali é propósito em si mesmo. Tudo é sombra, tudo é sinalização, tudo é pedagógico. O tabernáculo, o altar, o sacerdote, o incenso, o sangue e o fogo compõem, para Calvino, uma linguagem simbólica pela qual Deus ensina a Israel que a comunhão com ele só é possível por meio de um mediador e de um sacrifício aceito. O mistério do Cordeiro escolhido está codificado em cada detalhe. Quando um animal sem mancha era levado ao altar, Calvino observa que o ofertante aprendia uma verdade humilhante: alguém inocente precisa morrer no meu lugar. Mas esse animal, apesar de puro, não possuía valor infinito. Era apenas um lembrete provisório, uma seta apontando para o Cordeiro perfeito. Por isso, Calvino insiste: se alguém lê os sacrifícios como rituais autossuficientes, perde totalmente o ponto. Eles não removem pecado. Apenas testemunham que o pecado exige sangue e que o verdadeiro sangue ainda não havia sido derramado. Calvino também destaca que a repetição constante dos sacrifícios é um sinal claro da insuficiência deles. Se funcionassem de forma plena, não precisariam ser repetidos diariamente, semanalmente, anualmente. Assim, a própria estrutura do culto levítico prega que o Cordeiro definitivo ainda estava por vir. O sistema inteiro é um eco contínuo dizendo: este não é o Cordeiro, ele ainda virá. A função pedagógica dos rituais é tão intensa que, segundo Calvino, Israel era confrontado diariamente com a santidade de Deus e a necessidade de aproximação por meio de um substituto. Nada no tabernáculo dizia: faça por si mesmo. Tudo dizia: aproxime-se por meio do sangue.
Assim, o Antigo Testamento prepara a mente humana para compreender que a redenção não pode brotar do esforço humano, mas da provisão de um sacrifício escolhido por Deus, o único capaz de cumprir perfeitamente o que todos os sacrifícios apenas dramatizavam. Calvino trata a justiça de Deus como o eixo que torna inevitável a necessidade de um cordeiro totalmente imaculado. Para ele, não basta que haja um sacrifício, é necessário que seja um sacrifício absolutamente puro, capaz de satisfazer a justiça perfeita do próprio Deus. Aqui, o mistério do Cordeiro escolhido atinge uma profundidade que escapa ao sentimentalismo religioso. Cristo não morre simplesmente por amor, mas porque apenas um sacrifício moralmente impecável poderia suportar o peso da ira divina e realmente reconciliar Deus e homens. Calvino insiste que a justiça de Deus não pode ser relativizada nem contornada. Se Deus perdoasse sem que o pecado fosse punido, ele deixaria de ser justo, e isso seria impossível. Assim, o Cordeiro escolhido precisa ser mais do que inocente. Precisa ser santo, sem mácula, sem a mínima sombra de transgressão. É por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento jamais poderiam realizar o que representavam. Eles não tinham valor intrínseco suficiente para satisfazer a justiça divina de forma definitiva. Aqui surge a chave calvinista. Cristo assume voluntariamente a posição do pecador, recebendo sobre si a condenação que não lhe pertencia. E isso só é possível porque sua perfeição moral é absoluta. A pureza de Cristo, sua obediência plena e sua submissão voluntária ao Pai constituem o fundamento pelo qual seu sacrifício tem eficácia eterna. Para Calvino, Cristo não é apenas um substituto. Ele é o substituto perfeito, o único ser em toda a história capaz de oferecer um sacrifício com valor infinito. E é exatamente essa perfeição que revela a gravidade do pecado humano. Se o Filho de Deus precisou morrer, então o pecado é infinitamente mais sério do que conseguimos admitir. A cruz expõe simultaneamente a justiça inflexível de Deus e a graça insondável que providenciou o único Cordeiro capaz de satisfazê-la. Assim, o mistério do Cordeiro se torna cristalino. A justiça divina exige perfeição, e a perfeição divina escolheu sofrer em nosso lugar. Para Calvino, a verdade mais profunda sobre o Cordeiro não começa na manjedoura, nem no Jordão, nem no Gólgota. Começa na eternidade. Antes que existisse tempo, mundo, anjos ou homens, o Cordeiro já estava escolhido. Essa é uma das doutrinas mais contundentes da teologia reformada. Cristo não surge como resposta ao pecado humano. Cristo é o plano eterno de Deus, determinado antes que qualquer criatura caísse. O sacrifício não é improviso, é decreto. Calvino observa que quando Pedro afirma que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo e revelado no tempo oportuno, ele está dizendo que a redenção não é um plano de emergência, mas a expressão eterna da vontade soberana de Deus. Em outras palavras, o Cordeiro não foi escolhido por causa do pecado. O pecado apenas revelou o que já havia sido determinado na mente divina desde a eternidade. Esse ponto é essencial. Deus não escolhe Cristo porque a humanidade pecou. Deus escolhe a humanidade em Cristo. Calvino insiste que todo o plano da salvação gira em torno dessa eleição eterna do mediador. Cristo é o eleito por excelência, e todos os eleitos são escolhidos nele, não separados dele. Assim, o mistério do Cordeiro escolhido revela não apenas a provisão de Deus, mas a estrutura profunda da realidade. Tudo foi criado para que Cristo fosse o Cordeiro que redime, reina e reúne um povo para a glória de Deus. E isso altera completamente a maneira como enxergamos o Calvário. A cruz não é um acidente da história, é a revelação visível de um decreto invisível. Nada ali acontece por iniciativa humana, nem o ódio dos homens,
nem a traição, nem a política romana. Tudo, segundo Calvino, converge para cumprir um propósito eterno. Cristo não é vítima da história, é o centro dela. Ele não é o resultado de decisões humanas, é o fundamento da decisão divina. Assim, o mistério do Cordeiro escolhido se ilumina. Antes que houvesse criação, Deus já havia designado o Filho como o sacrifício perfeito, o mediador absoluto e o fundamento da redenção. O mundo existe porque o Cordeiro foi escolhido antes do mundo existir. Calvino afirma com força que a morte de Cristo não pode ser entendida apenas como um acontecimento histórico, mas como a execução perfeita de um decreto eterno. Nada do que ocorre na crucificação é acidental, circunstancial ou decidido por homens de última hora. A conspiração dos fariseus, a traição de Judas, a covardia de Pilatos, a fúria da multidão, tudo isso, segundo Calvino, são engrenagens humanas movendo-se dentro de um propósito soberano já estabelecido antes que o mundo existisse. O Cordeiro não morre porque foi surpreendido. Ele morre porque veio para morrer. Calvino insiste que se Cristo tivesse vindo ao mundo sem a determinação divina de entregar sua vida, ele teria sido apenas um mártir nobre, não o Redentor. Mas a Escritura repete que ele veio para sofrer, para dar sua vida, para cumprir aquilo que o Pai havia ordenado. Ou seja, a cruz não é a reação de Deus ao pecado humano, mas o cumprimento visível daquilo que Deus havia decidido na eternidade. O decreto não depende de circunstâncias históricas. As circunstâncias históricas são guiadas para cumprir o decreto. Isso significa que cada detalhe da paixão possui intenção teológica. A hora exata, o modo, o lugar, a rejeição, a entrega, o silêncio de Cristo, tudo é obediente ao plano do Pai. Para Calvino, o próprio Cristo, ao afirmar que sua hora ainda não havia chegado, revela que opera sob um calendário determinado pelo céu, não pela maldade humana. Judas age livremente. Os líderes religiosos tramam livremente. Pilatos cede por temor. Mas nenhuma dessas ações escapa à vontade soberana que ordenou a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo. Assim, Calvino desmonta qualquer ideia de que a cruz é tragicidade. Não é tragédia, é triunfo decretado. Não é caos, é cumprimento. Não é derrota, é obediência. O Cordeiro morre porque já tinha sido escolhido para morrer, e exatamente por isso sua morte tem valor eterno. A mesma vontade que o escolheu antes do tempo é a vontade que o entrega no tempo. E assim, o mistério do Cordeiro escolhido se torna ainda mais impressionante. O sangue derramado no Gólgota já estava determinado no coração de Deus, antes que existisse Gólgota, Roma, Israel ou mundo. Para Calvino, o ponto mais decisivo do sacrifício de Cristo é este: o Cordeiro não apenas morre, ele assume culpa real, concreta, específica. Cristo não leva uma culpa simbólica, nem uma culpa genérica, nem uma culpa potencial. Ele toma sobre si a culpa verdadeira dos que o Pai lhe deu. Isso significa que, na cruz, Cristo não sofre como inocente, sofre como culpado, não por seus pecados, mas pelos nossos. Ele é o único inocente que Deus trata como culpado para que culpados sejam tratados como inocentes. Calvino afirma que, ao assumir nossa culpa, Cristo enfrenta a justiça divina de forma direta e plena. Ele não apenas carrega o castigo, ele se coloca juridicamente em nosso lugar. Ele se torna fiador, substituto e representante, recebendo sobre si toda a condenação que recaía sobre os eleitos. Por isso, Calvino diz que Cristo é feito pecado, Idúsco 5:21. Não por corrupção moral, mas por imputação legal. Ele recebe o que não cometeu para nos dar o que não merecemos. E essa verdade revela duas coisas profundas do mistério do Cordeiro: a seriedade absoluta do pecado.
Se Cristo teve de assumir a culpa para que houvesse perdão, significa que o pecado não pode ser ignorado, relativizado ou minimizado. Deus não fecha os olhos. Deus transfere a culpa para o substituto, a intenção pessoal da expiação. Cristo não carrega uma massa abstrata de pecados. Ele leva culpas individuais, de pessoas reais, de um povo específico que o Pai lhe confiou antes da fundação do mundo. Cada golpe, cada ferida, cada gota de sangue responde por nomes, não por números. Calvino insiste que a obra de Cristo é efetiva justamente porque é particular. Ele paga pelos pecados que realmente toma sobre si. Não existe desperdício, não existe tentativa, não existe possibilidade de fracasso. O Cordeiro não morre para tornar a salvação possível. Ele morre para realizar a salvação daqueles cuja culpa carregou. A certeza da expiação está no fato de que ele não assumiu culpas hipotéticas, mas reais. Assim, o mistério do Cordeiro atinge sua profundidade mais íntima. Cristo não morre apenas por nós, ele morre como nós. Ele toma nossa culpa para que possamos receber sua justiça. Calvino afirma que a expiação realizada por Cristo não é uma obra frágil, condicional ou dependente da resposta humana. É uma obra eficaz, completa, totalmente suficiente em si mesma. Para ele, a morte do Cordeiro não cria uma possibilidade de salvação. Ela realiza a salvação daqueles por quem ele morreu. Isso significa que a cruz não abre uma porta que talvez alguém atravesse. Ela conquista pessoas específicas, resgata pecadores reais, garante resultados eternos. A eficácia da obra do Cordeiro é um dos pilares da teologia reformada. Calvino insiste que, se Cristo verdadeiramente levou nossa culpa em seu corpo, então ele também levou a condenação, a ira, o juízo e a penalidade inteira. Não sobra nada a ser acrescentado pelo homem. Não há cooperação, complemento, aprimoramento. A salvação está consumada, não possivelmente consumada. Por isso, ele pode declarar na cruz: está consumado. A obra eficaz significa que tudo o que diz respeito ao perdão, reconciliação, adoção e justificação já está garantido no próprio sangue do Cordeiro. Essa eficácia é tão absoluta que Calvino ressalta: se Cristo morreu por alguém, esse alguém será salvo. Se Cristo levou a culpa de alguém, esse alguém será perdoado. Se Cristo pagou o preço por alguém, esse alguém não pode ser perdido. A expiação é eficaz porque foi planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. Não há falhas dentro da Trindade, não há divergências no decreto, não há risco de que o sangue de Cristo seja desperdiçado. O Cordeiro não tenta salvar, ele salva. O sacrifício não convida apenas, ele conquista. O sangue não propõe, ele purifica. E é exatamente essa eficácia que sustenta toda a esperança cristã. O crente não confia em sua própria fé, mas no poder invencível da obra de Cristo. A segurança não está no que sentimos, mas no que ele realizou. Assim, o mistério do Cordeiro escolhido revela que o sacrifício não apenas torna a salvação possível, ele faz da salvação uma realidade inquebrável para todos aqueles que o Pai entregou ao Filho antes da eternidade. Para Calvino, a ressurreição não é um complemento opcional da cruz. É a confirmação absoluta de que o sacrifício do Cordeiro foi aceito pelo próprio Deus. Ele afirma que, se Cristo tivesse permanecido no túmulo, saberíamos apenas que ele morreu. Mas como ressuscitou, sabemos que sua morte funcionou. A ressurreição é o selo divino, o recibo eterno de que a dívida foi paga, de que a justiça foi satisfeita e de que o Cordeiro cumpriu perfeitamente tudo o que o Pai ordenara. Calvino enfatiza que a ressurreição é jurídica. Deus declara publicamente que Cristo é justo, e ao justificá-lo, ele também justifica todos aqueles cuja culpa Cristo carregou.
O túmulo vazio não é apenas um milagre, é uma sentença. É Deus dizendo ao mundo espiritual, aos anjos, aos homens e aos demônios: o sacrifício está aceito, o preço está pago, a obra está concluída. Assim, a ressurreição é a vitória visível que confirma a obra invisível da cruz. Além disso, Calvino afirma que Cristo ressuscita como o cabeça de um novo povo. Assim como Adão inaugurou uma linhagem marcada pela morte, Cristo inaugura uma linhagem marcada pela vida. Sua ressurreição é a garantia de que todos os que estão unidos a Ele por eleição e fé também ressuscitarão. Não é apenas um exemplo, é uma promessa infalível. O que aconteceu com Ele acontecerá com seu corpo espiritual, os eleitos. A ressurreição também revela a realeza do Cordeiro escolhido. Ele não volta da morte como vítima, mas como rei vitorioso. Para Calvino, o Cristo ressuscitado é entronizado acima de todo principado e potestade, reinando até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. A nova etapa da história da redenção começa aqui. O Cordeiro que morreu para salvar também vive para garantir que nenhum dos seus se perca. E tudo isso reforça o mistério do Cordeiro, aquele que foi eleito na eternidade, que assumiu a culpa real, que satisfez a justiça, que morreu por um povo específico. Esse mesmo Cordeiro ressuscita com poder irresistível, garantindo que sua obra não pode ser revertida, anulada ou ameaçada. A ressurreição é a confirmação suprema. O sacrifício está aceito para sempre. Para Calvino, a ascensão de Cristo não é um epílogo da história, mas a continuação necessária da obra do Cordeiro. O Cristo que ressuscita não permanece entre nós. Ele sobe aos céus como o sacerdote perfeito, levando diante do Pai o valor eterno de seu próprio sangue. Calvino ressalta que, enquanto no Antigo Testamento o sacerdote precisava entrar todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, Cristo entra uma única vez com seu próprio sangue, inaugurando uma mediação celestial que nunca falha. A ascensão é o momento em que o sacrifício perfeito é apresentado na corte do céu. Isso significa que Cristo não apenas morreu por nós, ele intercede por nós, sustentando de maneira contínua tudo aquilo que conquistou na cruz. Para Calvino, essa mediação não é simbólica ou meramente declarativa, é um ofício ativo. Cristo permanece diante do Pai como nosso representante, garantindo que nenhuma acusação, nenhum pecado e nenhuma falha possa anular o que ele realizou. A obra do Cordeiro continua, não para completar a expiação, mas para aplicar soberanamente seus efeitos. Calvino destaca ainda outro ponto crucial: a ascensão exalta Cristo como Rei. O Cordeiro que foi morto é agora o Cordeiro entronizado, à direita de Deus, governando todas as coisas para o bem de seu povo. Nada escapa à sua autoridade. Ele dirige a história, converte corações, sustém os que creem, protege sua igreja e conduz o mundo ao desfecho determinado pelo Pai. Para Calvino, não existe separação entre o reino de Cristo e sua obra sacerdotal. O mesmo Cristo que intercede é o Cristo que reina. Além disso, a ascensão revela o destino final dos redimidos. Onde ele está, nós estaremos. Cristo não sobe sozinho. Ele sobe como o primeiro de muitos irmãos, como o cabeça de um corpo que ainda está sendo reunido. O lugar que ele ocupa à direita do Pai é o lugar para onde ele conduz todos os que foram incluídos nele desde a eternidade. A ascensão é, portanto, uma promessa. O Cordeiro não apenas salva, ele conduz seus salvos à glória. Assim, o mistério do Cordeiro continua se desdobrando. Aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, que morreu como substituto, que ressuscitou como vencedor, agora reina e intercede como sumo sacerdote eterno, garantindo que nada, absolutamente nada, pode interromper o propósito divino para o seu povo.
Quando Calvino expõe a doutrina da substituição, ele não trata isso como um detalhe teológico, mas como o próprio coração do escândalo do Evangelho. Cristo tomou exatamente o lugar que pertencia ao pecador. Ele insiste que não houve metáfora, não houve simbolismo distante, houve troca real. Toda a culpa que era sua, toda a condenação que o céu decretou contra você, tudo aquilo que a lei inflexível exigia, foi descarregado sobre ele. E Calvino enfatiza: isso não foi feito por necessidade, mas por vontade. O cordeiro não foi arrastado, ele se ofereceu. Ele sabia que seria esmagado, sabia que carregaria o peso que destruiria qualquer outro ser humano, sabia que seria abandonado, e mesmo assim avançou. Para Calvino, quem olha para a cruz, sem entender essa troca, não viu nada ainda. Porque o que aconteceu ali não foi apenas sofrimento, foi justiça sendo aplicada de modo perfeito. O Cordeiro não morreu como mártir, morreu como substituto. E é exatamente isso que humilha o orgulho humano. Você não contribuiu com absolutamente nada. Não foi sua fé que pagou, não foram suas lágrimas, não foi seu arrependimento. Tudo ali foi obra dele, por ele, para ele. E você apenas recebeu o que não poderia conquistar. Quando Calvino fala disso, ele destrói qualquer visão sentimentalizada da cruz. Você estava condenado. Cristo tomou sua condenação. Você era o réu. Ele assumiu sua culpa. E o Pai, que seria totalmente justo ao condenar você, foi totalmente justo ao condená-lo no seu lugar. É por isso que Calvino afirma que contemplar o Cordeiro é encarar a própria miséria. E, ao mesmo tempo, descobrir a única esperança real que existe neste mundo. O Cordeiro comprado por um povo específico torna-se o fundamento da própria identidade da Igreja. Para Calvino, a Igreja não nasce de uma adesão humana, mas de uma compra divina. Ela existe porque o Cordeiro pagou por pessoas reais, com nomes reais, determinados antes da fundação do mundo. Por isso, a Igreja não é uma massa vaga de simpatizantes religiosos. Ela é a assembleia daqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, chamados de volta do domínio das trevas para a comunhão com Cristo. E esse resgate não foi apenas um gesto de amor, mas um ato jurídico e espiritual. O sangue do Cordeiro cancelou culpas específicas que pertenciam a pecadores específicos. Assim, a Igreja não é um acidente da história. Ela é a herança comprada, o fruto necessário do sacrifício do Cordeiro. Calvino insiste que essa compra define tanto o valor quanto a missão da Igreja. Valor porque nenhum cristão pertence a si mesmo. Todos foram adquiridos por um preço que o mundo não consegue medir. Missão porque uma comunidade comprada pelo Cordeiro não vive para agradar ao mundo, mas para exibir a glória daquele que pagou por ela. A Igreja é santa, não por mérito próprio, mas porque pertence a um dono santo. Ela é perseverante não por força própria, mas porque aquele que a comprou preserva aquilo que pagou com o seu próprio sangue. E é isso que humilha todo orgulho. Não somos parte do povo de Deus porque escolhemos Cristo, mas porque Cristo, o Cordeiro, nos escolheu, nos comprou e nos chamou eficazmente. O triunfo final do Cordeiro no Apocalipse revela que toda a história converge para ele. Se no início das Escrituras encontramos um Cordeiro prometido e nos Evangelhos um Cordeiro sacrificado, em Apocalipse contemplamos um Cordeiro exaltado, reinando com autoridade absoluta sobre todas as nações. Para Calvino, esse ponto culminante não é apenas simbólico, é a consumação de um decreto eterno. Aquele que foi humilhado diante dos homens aparece agora entronizado acima de todo o principado, desmascarando a pretensão dos poderes terrenos e demonstrando que todo o universo sempre esteve caminhando para esse momento. O Cordeiro que sofreu é o mesmo que julga, o que derramou o próprio sangue é o que agora pisa os inimigos que rejeitaram sua graça. Nesse cenário final, a glória do Cordeiro não compete com a glória do Pai.
ela a manifesta. O trono do Cordeiro é o trono de Deus, e sua vitória não é apenas pessoal, mas representativa. Ele triunfa como cabeça do povo que comprou. Por isso, todos os remidos aparecem diante dele, não como espectadores, mas como participantes da vitória conquistada. A adoração celestial, digno é o Cordeiro, não é um ritual. É a declaração cósmica de que a redenção venceu, a culpa foi anulada, o mal foi expulso e o reino consumado. E quando o Cordeiro fecha o livro da história, fica evidente que nada, absolutamente nada, escapou do seu governo. O mistério que começou com uma promessa remota chega ao fim com um Cordeiro que reina para sempre, e todos os que ele escolheu participam para sempre desse triunfo invencível. No fim de tudo, meu amigo, se essa mensagem mexeu com você, se abriu seus olhos para a verdade gloriosa do Cordeiro escolhido, então não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se agora no canal, porque ainda há muito mais revelações profundas para transformar sua fé. Deixe o like, porque isso faz esse conteúdo alcançar quem precisa ouvir o que quase ninguém tem coragem de pregar. E ative o sininho para que cada nova mensagem encontre você antes que o ruído do mundo tente sufocar a verdade. Aqui, nós seguimos firmes na palavra. E se você caminhar com a gente, vai ser confrontado, edificado e alinhado com a doutrina que exalta somente Cristo, o Cordeiro escolhido desde a eternidade.